quando tudo parece escondido, só tu consegues andar, andar com motivação de fazeres acontecer. Nos piores momentos, dar a volta e vencer. Porque só tu és capaz de não voltares atrás. Não te deixes envolver. Tudo pode acontecer. Tornar possível. Tu és capaz. Tornar possível. Conseguirás. Tornar possível. Tu és capaz. Tornar possível. Conseguirás. Tornar possível. Tornar possível. Porque só tu és capaz. Tudo pode acontecer. Tornar possível. Tu és capaz. Tornar possível. Conseguirás. Tornar possível. Tu és capaz. Tornar possível. Conseguirás. Tornar possível. Tornar possível. Tu és capaz. Diretor do Instituto Embody Language, parceiro oficial da Paul Ekman Internacional e coordenador da primeira especialização avançada em linguagem corporal em Portugal. Psicólogo clínico, mestre em Communication, Behavior and Credibility Analysis pela Manchester Metropolitan University e codificador certificado internacionalmente no Facial Action Coding System. Investigador em Ciências Criminais na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, membro especialista da Ordem dos Psicólogos Portugueses e professor convidado em diversas universidades portuguesas. Tomás Baiana é o próximo convidado de Júlia Ribeiro e Paula Cordas. Sexta-feira, às 21 horas, no 1717 Acreditar. A não perder. Olá, muito boa noite a todos. Paula, muito bem-vinda. Olá, Olá. boa noite, Júlia. Boa noite a todas as pessoas que estão a assistir ao nosso programa. Os nossos amigos que estão espalhados pelos 4 cantos do mundo. E hoje vamos entrar na 25ª emissão deste novo formato Tornar Possível. Temos tido efetivamente temas fantásticos em debate, porque também eles têm tido a vantagem de ser tratados por grandes especialistas e são temas nunca esgotados, por assim dizer. E portanto, eu hoje estou um bocadinho nervosa, não sei se já percebeste, porque eu estou aqui no meio deste back office. Estou aqui juntamente com o nosso António Galambas, é a minha sorte, porque isto é muita máquina em meu redor, como dizia o Edgar. Portanto, estou a experienciar
pela primeira vez o facto de estar aqui no nosso estúdio, por assim dizer. Estúdio 1. Muito bem, Júlia, mas estás fantástica, não há que estar nervosa. Ai, mas hoje sou eu que estou com Nós hoje- microexpressões que me traem. Atenção que nós hoje vamos falar de body language. Pois é, Tens- é isso, eu estou Tens que ter nervosíssima. atenção às expressões para não comunicares aquilo que tu não queres. Pois estou a treinar, mas hoje é de uma grande responsabilidade. Vamos ter um tema totalmente novo no 17-17, com uma grande responsabilidade, porque arrisco até, Paula, dizer que temos um grande especialista na matéria, se não o maior, Tomás Temos, sim, Baena. senhora. Não é? O Tomás é um especialista na matéria e é uma pessoa fantástica que vamos todos gostar de conhecer. Portanto, a nossa vida vai estar facilitadíssima, Claro. porque o Tomás domina tanto a área que nos vai ajudar a nós também a conduzir a sua entrevista. Mas Como é antes óbvio. do Tomás, nós temos aqui ainda qualquer coisa, não é, Júlia? Temos, sim, senhora. Hoje, novamente, porque ele é um convidado, no fundo, residente, que nos vai acompanhando semana após semana. Ainda não se cansou, é bom sinal. E, portanto, vamos dar entrada, então, ao Abel. Vamos cumprimentá-lo. Olá, Bela. Olá! Olá, viva, como estão? Olá, Lindas cara caras temos hoje no programa, espetáculo. Grande Bem, cavalheiro. Júlia, não se nota nada que estás nervosa. Eu hoje estou Disseste- rodeada de equipamentos Não se nota tecnológicos. Nem me sei situar na câmara. Portanto, reparem como é Pronto. que eu hoje estou a pocar. Olha, imagina que isso são sinos que tens aí expostos. Já me bonitos. acalmei. Já os Pronto. ouvi, são celestiais. Acalmei. Tocar uma melodia calma, Exatamente. não é? Tranquila. Olha, Bel, hoje vamos querer surpreendê-lo. Não sei É? se vai ser bem surpreendido ou mal surpreendido, eu espero que bem. E portanto vamos convidá-lo a ver connosco, a visionar um pequeno vídeo que não sei se vai reconhecer. Portanto, depois de passar o vídeo, voltamos à conversa. Ok, combinado. Até já. E então, Abel, o que tem a dizer-nos sobre o vídeo? Olha, Júlia, isto teve uma explicação que começou por ser estranha e que depois se transformou nesta mensagem. Eu apeteceu-me simplesmente mudar a foto do perfil da minha conta de Facebook, já tinha aquela há muito tempo, e encontrei uma fotografia que alguém me tinha feito há uns anos num dos espetáculos em que me apanhou assim de longe, ainda a preparar, a fazer os últimos preparos na programação do Teclado, um espetáculo que tive de palco. E ficou uma fotografia muito, muito despida, muito até com alguma solidão, que mostra até um pouco aquele nervosismo que o artista tem antes de entrar em palco. Mas que estou lá sozinho a fazer as minhas coisas. E achei interessante só pela beleza da fotografia. Como o fiz no computador, ela ficou bem enquadrada. A questão é que a maior parte das pessoas veem o Facebook no telemóvel e o Facebook do telemóvel acabou por só apanhar a parte do meio da fotografia, que ficou tudo preto. Sim. Ora, compreende-se que na altura que nós estamos a viver, as pessoas estão
as pessoas estão em constante sobressalto e pensaram logo que poderia haver algo de errado comigo ou com a minha família. Eu própria E não senti isso, não é? imaginas, exato, e não imaginas o número de telefonemas que tive logo de seguida. Então, passa-se alguma coisa? E eu, um bocado sem saber o que é que se tinha, porque eu estava completamente a leste do paraíso. Claro. Depois fui ver e realmente na versão de telemóvel aparece tudo. Claro que se clicar a fotografia, ela aumenta e aparece eu lá no teclado. Mas a primeira sensação é realmente, se calhar, um pouco forte, um pouco estranha e deu uma mensagem que não era a minha de todo. Mas, no entanto, depois eu pensei, e que tal transformar isto numa mensagem também poderosa, exatamente como a fotografia diz. E, caramba, eu sou tão grato e tão sortudo, não é? Por ainda continuar a fazer concertos e fazer aquilo que eu sei fazer e para o qual eu encaminhei toda a minha vida, não é? Enquanto que muitos colegas meus, artistas e técnicos, que também tiveram o mesmo empenho e a mesma qualidade. Não tiveram oportunidades que Não teve o é? Abel, Não claro. têm. São impedidos de trabalhar, estão em casa e muitos já estão em situações aflitivas de terem que começar a pintar as casas das pessoas, a trabalhar nas obras também há muito pouca coisa ou nada. Quer dizer, E até por isso a pensei mensagem em é tão transformar. bonita, não é? Sim, eu pensei em transformar agarrar esta hipótese que eu tive de falar também e de mostrar a minha solidariedade com os colegas, tanto artistas como também os técnicos que trabalham Os profissionais com os da artistas. área, claro. Exatamente, Sim. que eu estou bem, está tudo bem comigo, foi logo a primeira coisa, mas se calhar devíamos pensar um pouco e também ter este pensamento para as pessoas que estão barradas de trabalhar, estão mesmo impedidas. Abel, uma Aliás, curiosidade. A produção é Diz, sua, diz. aquela produção foi sua. Sim, eu depois com a fotografia fiz aquele enquadramento de texto que achei engraçado começar dessa forma porque ia descobrindo aos poucos as palavras que eu queria meter e depois fiz uma banda sonora exatamente com a duração do vídeo que também tivesse aquele carácter despido e nu. Não Menos é mais. É verdadeiramente eu uma penso que sim. sensibilidade de artista, não é? É Para mesmo, é fazer uma mesmo. coisa tão simples, tão bonita e uma mensagem tão poderosa. É verdade. Sim, eu Parabéns. penso que depois funcionou bem e eu próprio me emocionei a fazer aqueles 57 segundos, que são só, e acaba a mensagem exatamente a dizer é só isso, mas é um só isso também um pouco, é um só isso a gritar. É um grito de não é? esperança. Não é um só Isso mesmo. É um grito de Exatamente. esperança, sobretudo, solidariedade e esperança. Claro. E Então, e também, em Abel? paralelo, muitas pessoas que estão bem, mas há outras que estão muito mal. Claro. Claro que sim. Claro. E como é que correu o Spotify? Foi muito bem, foi muito bem. Queremos saber Sim, rapidamente. Temos 10 minutos. Sim, o programa que deu na TVI já foi há coisa de 3 semanas, só que eu, como tenho muitos colegas carnanistas espalhadas pelo mundo Sim, inteiro... mas nenhum tão bom quanto o Abel, claro. Não. Há melhores. Sim, pronto, como eles não percebiam a mensagem que estava e obviamente aquilo que foi transmitido pela TVI, que está tudo em português, eu consegui ter aqui umas legendas e pronto, e acabou por ser mais perceptível para todos e tem feito um sucesso incrível, porque desta forma chega a todo mundo, não é? Porque eles percebem aquilo que eu estou a dizer com as legendas. Claro. E a divulgação é muito maior. Tem sido mesmo muito, muito interessante ver todos os feedbacks que me têm dado acerca dessa mensagem pelo mundo inteiro. Vestiu a roupa de jornalista, gostou? É verdade, olha, eu nunca tinha estado naquela situação, nunca tenho. Agora tenho que ver mais vídeos dos profissionais a fazerem a coisa
que é para ver se aprende Para ir algo. aperfeiçoando a Aprende. técnica. E Sim, faz sim, muito eu acho que a bem. voz estava um bocadinho esganiçada, tem que se calhar baixar uma oitava na voz para parecer assim um bocadinho mais. Olha, se acompanho calhar. o programa hoje, Estava Abel. fantástico. Estava sim. Acompanho o nosso programa e pode ser que o convidado de hoje também nos dê aqui algumas luzes sobre até mesmo o ok. tom de voz, a forma coloquial com que devemos falar. É capaz de ser Deixa ver. Está Acompanho. bem, está bem. Muito Ótimo, bem. Vamos ótimo, pedir ótimo. umas ótimo. dicas, vamos pedir umas só dicas para dizer ao uma Tomás. coisa. Quanto ao domingo, Exato. Sim, no Quanto próximo domingo? domingo. Sim, no próximo domingo nós temos um concerto clássico, novamente, vamos ter uma estreia de uma peça de Mozart, uma peça que ele escreveu quando ainda não tinha 10 anos de idade, muito, muito interessante. Vamos ter, e vamos acabar com o Sole Mio, que é aquela versão, vocês devem conhecer, se calhar, mais. estou-me aqui a Exatamente. rir com o Italiano. António. Exato, há o Sole Mio e há o It's Now or Never, não é? Sim, do sim. Elvis Or Presley. Never. Portanto, eu vou fazer as duas versões. Não vou cantar, não se preocupem, não vou cantar. Mas É só vamos porque ouvir os os sinos. carrilhões não permitem, não é? Pois só não, é é muito por mais forte. que eu berrasse lá de dentro, não se Não se podia ouvia ouvir cá nada. fora. Sim, sim. Mas já, no entanto, eu já fiz um desafio aí ao António para ver se um dia fazemos uma coisa assim espetacular, com canto e E repare, eu Vamos, estou a vamos. ver-nos a todos do 17, os amigos, seguidores, e nessa escadaria, ele a cantar, o Abel lá em cima, e depois reunimos todos cá em baixo. Fica prometido. Há Fica que prometido. desconfinar. Quando acabar a pandemia, domingo- não é? Sim, sim. No domingo a seguir vai ser novamente um concerto fresco. Vamos ter a repetição do Thunderstruck do AC/DC daqui a 15 dias. Mas depois eu vou falar acerca desse Muito bem. programa no próximo programa. Muito bem. Mais Muito uma obrigada, vez, Abel. obrigada. É sempre Obrigado, bom obrigado a tê-lo vocês. connosco. Estão lindas, continuem. É Pronto, eu espetacular. estava a Obrigada. dizer, é sempre Pode tão bom continuar tê-lo. também. Pode continuar com essa gabarulice a nosso favor, nós agradecemos. Fique bem. Obrigado, Beijinho. beijinhos às duas. Adeus, Tchau. Bom concerto. Adeus. Beleza. Adoro cavalheiros. Oh, Júlia, eu também, fantástico. Fantástico. Já imaginaste o que é aquela intensidade de som ali ao pé dos carrilhões quando ele está a tocar, não é? Deve ser uma coisa brutal. É verdade. Se Ele bem que ele está prometeu, desviado. sabes que ele prometeu-nos, Paula, quando nós pudermos, quando for possível, naturalmente, não queremos desrespeitar nenhuma regra de confinamento, tudo mais, mas ele prometeu a nós somos privilegiados, a levar-nos lá acima. Vamos ver se ele cumpre. Pode ser que ele nos esteja a ouvir. Eu já estive lá em cima nos carrilhões, sabes? Mas com E ele a aquilo tocar, é- não. Com ele a tocar, Não, com ele a tocar pois. não, já foi há mais tempo. Vamos ver. Aquilo é brutal o espaço e a imensidão de equipamentos que lá Sim. existem Claro, e são fantásticos, de facto. sem dúvida. É uma altura, uma coisa incrível. É mesmo. E já Então- viste, Júlia, o nosso próximo convidado fala-nos de uma coisa incrivelmente diferente, não é? Em que muitas vezes se fala de forma mais ou menos corriqueira, não é? Mas na realidade, se calhar nós não sabemos muito do que é que a nossa linguagem corporal transmite para as outras pessoas, que é fundamental na comunicação, não é? Claro. Olha, é Nós tão que estamos aqui fundamental. agora. Sim, sem dúvida. É tão fundamental que até um bom orador ou um que seja até extremamente eloquente, prolixo, peço desculpa, não passa. Palavras caríssimas. Caríssimas, depois eu atropelo nelas. Mas, mas de facto, isto é do nervosismo da primeira vez que estou aqui nesta nave espacial. Eu olho para todos os lados e só me baralho com tanto botão, tanta luz e tanta coisa. Mas bom, eu vou sobreviver. Mas ia eu dizer que até mesmo um orador dessa natureza acaba por não ser tão comunicador, tão eficaz, não é? Se não for expressivo.
E, portanto, o tema é que, se calhar, se formos demasiado expressivos, estamos a passar uma má imagem. Portanto, nada melhor Perguntar do isto ao, nada melhor temos que que perguntar perguntar. isto ao Tomás. Vamos Sim, lá. temos que perguntar isto porque ele de facto vai nos conseguir ajudar de certeza absoluta. Certeza absoluta. Confio que sim. Diretor do Instituto Embody Language, parceiro oficial da Paul Ekman Internacional e coordenador da primeira especialização avançada em linguagem corporal em Portugal. Psicólogo clínico, mestre em Communication, Behavior and Credibility Analysis pela Manchester Metropolitan University e codificador certificado internacionalmente no Facial Action Coding System. Investigador em Ciências Criminais na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, membro especialista da Ordem dos Psicólogos Portugueses e professor convidado em diversas universidades portuguesas. Tomás Baiana é o próximo convidado de Júlia Ribeiro e Paula Cordas. Olá Tomás, boa noite. Olá, boa noite. E antes de mais, muito obrigado pelo bem-vindo. convite. E muito obrigada por teres aceito o nosso convite. É verdade. Não, eu não estou enquadrada na imagem, estou com alguma dificuldade. Estou Pela hoje num não caias sítio da novo. cadeira. Estou no nosso estúdio 1, portanto, como deve calcular, mas eu gostaria de me posicionar assim. O que é que acha? Acha bem, Tomás? Com as minhas mãos Isso é uma- colocadas. Eu diria que isso é uma imagem que transmite confiança. Obrigada. É mentira. Mas- É mentira. Mas, é isso que eu ia dizer, mas transmite. Mas se for feito de forma deliberada, não vai correr bem, porque as pessoas vão sentir que há alguma coisa ali que não corre bem. Pronto, foi o que aconteceu a mim, estava só a experimentar. Pois, Tomás, muito obrigada pela sua gentil presença, por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito gratos, sobretudo porque, repare, fizemos centenas e centenas de programas, temos variedíssimos temas em debate, e é a primeira vez que vamos falar deste tema. E eu há pouco estava a dizer à Paula que arriscava dizer que tínhamos um grande especialista, se não o maior especialista da matéria. E, portanto, folguem saber que aqui está, a Nuiu está connosco. Obrigada. Ó Obrigado. Tomás, antes que a gente continue para aqui a desafiar-te com as nossas crenças, mais do que conhecimentos na área, explica-nos e explica a estas pessoas todas fantásticas que nos estão a ouvir como é que tu te apaixonaste por esta área. Portanto, tu vens da área da psicologia, fizeste o teu percurso com formação na área do coaching, da programação neurolinguística e apaixonaste pelo body language. Como é Isso que já isso veio aconteceu? Isso veio já há bastantes anos antes de tudo isso. Teve a ver com o facto de eu, quando iniciei o meu percurso como psicólogo, comecei a trabalhar em hospitais psiquiátricos. E haviam várias aulas onde havia pessoas que praticamente não usavam as palavras, porque havia uma grande limitação a nível cognitivo. Então foi muito interessante porque eu, para comunicar com elas, tinha que comunicar com o elemento mais básico, que era o corpo. E comecei a ver que a forma que eu tinha de me conectar com aquelas pessoas era através do corpo. E durante muito tempo fiquei a pensar o que é que o corpo transmite. E é interessante que eu lance já uma coisa importante, que quando falamos de linguagem corporal estamos a falar de uma única coisa, que é emoção. Na verdade é isso que procuramos. Portanto, isto começou tudo quando eu iniciei o meu estágio em psicologia e a partir daí foi algo que ficou sempre dentro de mim. Comecei a estudar de forma inicialmente mais empírica e depois, passado algum tempo, decidi que era o momento de estar com os grandes especialistas a nível mundial. Então tive o privilégio durante vários anos ainda o faço, agora não obviamente, de percorrer o mundo e de estar com as pessoas que há muitos anos estudam tudo isto e que investigadores, especialistas, académicos... Nomeadamente o Paul Ekman, que toda a gente adora, não é? Sim, eu não sei se sabem quem é o Paul Ekman. Que é uma Pode personagem- explicar, por favor, porque a maioria das pessoas não sabe. Houve uma série que passou há alguns anos na televisão, da Fox, chamada Lie to Me. Uma série sobre um especialista em detectar mentiras, que é inspirada diretamente no Paul Ekman.
E o Paul Ekman é um personagem muito interessante, é talvez a pessoa mais importante do mundo da atualidade, e eu tenho o privilégio de ser o primeiro e único parceiro dele aqui em Portugal. Tive muitos anos com a equipa dele a estudar, que ele sempre foi um grande fascinado pela linguagem corporal. Mas ele achava que a linguagem corporal não era universal, tinha ali algumas dúvidas. Então, o que ele fez foi percorrer o mundo de maneira a verificar se algumas expressões faciais, algumas emoções, se eram universais ou eram aprendidas. Então ele começou a ver que em muitos países havia muitas coisas que eram diferentes, mas havia, em particular, algumas emoções que eram idênticas em todas as pessoas. E ele pensou, então será que isto é realmente universal? Será que vem no nosso ADN? Ou será que haverá aqui ainda alguma hipótese de imitação? Então o que ele fez que o tornou tão famoso foi, tal como um verdadeiro Indiana Jones, foi para o meio da selva e foi para a Papua Nova Guiné no final dos anos 60 e foi ter com uma tribo canibal, vivia de uma forma muito primitiva. Foi complicadíssimo arranjar toda a estrutura por detrás, e o que ele fez foi estudar aquelas pessoas que não tinham contacto nenhum com o Ocidente e aplicou-lhes os mesmos testes de análise facial e observou que aquelas pessoas tinham precisamente as mesmas expressões faciais que os ocidentais. Daí o que tornou tão famoso é que ele comprovou cientificamente aquilo que Darwin já tinha dito há mais de 100 anos atrás, que em relação a um conjunto de expressões faciais e emoções, são universais, já nascem connosco. E aliás, desde aí há milhares de estudos, inclusive com pessoas cegas de nascença, onde se observam precisamente as mesmas emoções. Isso é fantástico porque nos permite ter, se eu conhecer bem as expressões faciais associadas a cada emoção, quando eu estou a falar com alguém e se a pessoa movimentar aqueles músculos em reação à minha pergunta, há uma grande probabilidade de estar a sentir precisamente aquela emoção. Isto dá-nos Tomás, dá-nos uma capacidade fantástica de comunicação, certo? De interpretação das expressões e das emoções da outra pessoa. Diz-me uma coisa, estás a falar essencialmente de microexpressões. Não, estou a falar de expressões. O que o Ekman estudou, isso foi outra coisa. O que o Ekman estudou foram as expressões faciais, normais. Agora, o que ele também observou, quando começou a estudar a mentira, é que existe um conjunto... A mentira, nós queremos ir por esse caminho também. Mas só para não desvendando já tudo, o que ele encontrou que existe um tipo de expressões faciais que são muito rápidas, estamos a falar em menos de meio segundo, normalmente um quinto segundo, que são incontroláveis e que nós fazemos e que indicam com muita precisão e essas aí com muita fiabilidade o que é que a pessoa está a sentir. Então, e se houver alguma incongruência em introduzir alguém que é um prazer conhecê-la e de repente faço uma microexpressão de nojo, existe ali alguma incongruência e uma potencial mentira. Mas a mentira é uma coisa bastante complexa, atenção, não é uma coisa tão... Claro que sim, até porque nós temos que perceber o sistema basal de uma pessoa para poder perceber se aquele comportamento efetivamente decorre de uma emoção ou efetivamente de outra questão qualquer, de um contexto eu até qualquer. posso perceber que a pessoa pode estar a mentir, mas não o motivo pelo qual. Atenção, portanto, há muitas questões aqui que na mentira... Popularmente, as pessoas gostam muito de padrões, portanto, o ser humano adora padrões, e quando alguém diz que alguém está a mexer no nariz ou desvia o olhar, está a mentir, as pessoas adoram isso, mas na verdade as coisas são bastante mais complexas do que... Aliás, eu desvio o olhar com frequência, não é que não esteja com atenção, não atento em si, como é óbvio, estou com imenso prazer, estou a controlar várias coisas ao mesmo tempo, não vai dizer que eu sou meio mentirosa. Não mexeste no nariz, portanto não Bom, estás a mas mentir. é habitual. Sabe que é curioso, quando estivemos a estudar o seu percurso profissional, as inúmeras... ou seja, o seu currículo precede-o, não é? Porque tal como a nossa fama nos precede o má, o seu também. Portanto, eu fiquei fascinada com o que vi, o que soube. Mas, de facto, a Paula, que já trabalhou estas áreas, entende melhor estas questões, mas antes de entrarmos em questões mais específicas, gostava de perguntar o seguinte: todos nós mentimos, somos todos mentirosos? O que é que acha? Antes de mais, eu acho que sim, porque repare, mas há uma coisa que eu quero saber de si enquanto especialista, afinal,
Se eu omitir, é uma mentira. Ok. É assim, antes de mais, todos mentimos. Que bom, que Faz bom. parte do ser humano, atenção, é uma coisa que é natural. Agora, obviamente que temos as mentiras brancas, que é dizer a alguém, dizer a uma avó que acabou de nos tricotar uma camisola, que a camisola é especial, é diferente, mesmo É que não tenhamos linda. cuidado. Obviamente que aí estamos simplesmente a evitar magoar alguém. Mas a mentira essencialmente é um lubrificante social, chamemos-lhe assim, que sem isso as relações seriam complicadas. Atenção que existem alguns nichos de alguns defensores que acham que o ideal é a honestidade radical, é dizer tudo o que eu penso sem filtros. Eu diria que numa sociedade Como se ideal... costuma dizer, quer dizer tudo o que se pensa como os malucos, não é? Exatamente, portanto é preciso. Enfim, a minha opinião pessoal é que eu acho que a mentira, até um certo ponto, a mentira branca, é útil. Agora, o grande desafio é onde é que começa a surgir o outro patamar da mentira. Alguma patologia, por assim dizer. Não, existem várias patologias, mas a grande questão é que às vezes as pessoas perguntam, ok, eu menti para não magoar alguém, mas onde é que acaba o limite de ser uma mentira, digamos, suave para não magoar alguém e uma coisa que possa ser mais complicada, mas é uma coisa que é natural nós fazermos, já faz parte um bocadinho da nossa, pelo menos da nossa sociedade. Portanto, posso Quais são considerar os que a gestos? omissão é mentira. É de alguma maneira mentira. Omissão é um tipo. Existem vários tipos de mentiras, não é? Podemos estar aqui muito tempo, mas no essencial existe o ato de fabricar, que é criar um conteúdo novo, existe o ato de ocultar, que é mais fácil, obviamente, que é simplesmente omitir informação. E às vezes também com a verdade me enganas. Eu posso até dizer a alguém a verdade, mas num tom, sim, obviamente que eu estive naquele local e fiz até aquilo. Portanto, estar a enganar a pessoa. Há muitas estratégias. povo é sábio. Ó Tomás, quais são assim os gestos mais universais do mentiroso? Já falaste no coçar o nariz? Que não é. Atenção, é que nós temos aqui dois caminhos muito importantes e eu acho que isso é muito curioso. Por um lado, temos a realidade científica, que nos diz que nós nunca conseguimos captar a mentira de forma direta. Portanto, é sempre através da minha sobrecarga mental ou emocional. Portanto, Sim, há uma carga não é cognitiva tão grande, não é? é uma carga cognitiva, curiosamente. Não é Eu andei a estudar, Tomás. Nós, para o receber, estudamos. Agora, é assim, a pergunta da Paula é uma pergunta desafiante, porque não existe o nariz de Pinóquio. O nariz de Pinóquio é só uma história. Portanto, não existe um conjunto de gestos que indicam que a pessoa está a mentir. E várias pessoas comentam e dizem, ainda bem. Não há. Agora, desde que existe a cultura popular que nos dá imensa informação. Isso molda a vida das pessoas, porque eu quando olho para alguém que desvia o olhar, por exemplo, foi feito um estudo em mais de 70 países, onde se observou que as pessoas acreditam piamente, se alguém está a olhar para o lado, está a baixar o olhar, está a mentir. Isso é complicado, porque vamos imaginar que basta dizer que os grandes mentirosos, como sabem que as crenças populares estão presentes e estão muito atentos no momento em que estão a mentir, até tipicamente não vão evitar o olhar, vão até olhar mais em frente. Mas, Para isso no temos entanto, as microexpressões, Tomás. Porque alguém que é um mentiroso compulsivo, ele já evita esses sinais exteriores, não é? Obviamente. Corporais, e portanto ele tem que preparar o seu raciocínio em diferentes frentes e deixa escapar uma micro. É aí que temos de estar a tentar, não é? Não. Agora, para dar algumas pistas, mas isto é sempre relativo, atenção, porque eu acho que o pior que há é fazer uma leitura fria. E o pior é eu desafiar a minha mente, porque a partir do momento em que acho que a pessoa está a mentir, já começo a focar a minha atenção aí. É ter sempre uma mente muito aberta, estar curioso. Por isso é que eu não me considero necessariamente um especialista, eu considero-me um investigador. Portanto, estou sempre a procurar mais e não necessariamente fechar com o título de especialista. Mas eu diria que a maior parte das pessoas, em termos de os livros que vêm, divulgação popular, acha que as pessoas tendem a mexer-se mais, tendem a coçar-se, tendem que é precisamente o contrário. Por exemplo, se eu pedir a alguém para dizer o número de telefone de trás para a frente, que é uma coisa que tem alguma carga mental, acham que a pessoa se mexe mais ou se mexe menos? Mexe-se mais, talvez, porque fica insegura e nervosa? Não, mas Ou quando fica está a pensar quietinha a nisso, pensar? está a pensar, porque se eu estou a pensar no telefone, digo, espera aí, tenho que pensar. Conclusão, Ok. quando eu estou a fabricar um processo, eu tipicamente, em relação à minha linha natural, eu tendo a começar a mexer-me menos.
Primeira coisa porque, em termos populares, há a noção de que o mentiroso se mexe mais. Portanto, eu já estou voluntariamente a mexer-me menos para evitar as coceiras e comissões que acham que... Mas depois, quando eu estou a fabricar, porque reparem, eu tenho que estar a falar sobre uma coisa que seja coerente, que seja comprovável. Enquanto estou a memorizar, podem-me voltar a perguntar aquilo e eu tenho que estar... Portanto, eu tenho que estar a pensar se a outra pessoa está a aderir àquilo que eu estou a dizer, se o meu comportamento é adequado, estar a fabricar coisas, e isso cria um ato de... começa a fritar a pipoca, completamente. Começa a fritar. Então temos que ter mais cuidado. Tende a mexer menos, tipicamente. Temos Mas que ter atenção, mais cuidado. não ficarmos com padrões muito fechados, Claro. porque isto é sempre... Se eu olhar agora para alguém, para um político, e começar a interpretar, eu estou a fazer ficção científica, eu tenho que estar com a pessoa diretamente, porque eu não sei, sinceramente. Eu, quando faço trabalhos com os meus alunos, não é de análise de vídeos, que também é interessante, obviamente, mas eu trabalho diretamente com eles. Eles próprios vão dizer a verdade ou mentir e vão sentir na pele o processo, porque é pela conversa que nós vamos captando diferentes informações, não necessariamente só por ver um vídeo. Portanto, o mais interessante é a pessoa passar pela experiência. Sem dúvida. Temos que ter mais cuidado com os caladinhos do que com as pessoas que se mexem mais. Depende, se alguém não está, se alguém está muito paradinho, muito parado, e de repente começa-se a mexer, há uma grande variação da sua linha neutra, que nos indica pelo menos que poderá haver agora algum elemento emocional. Agora, se é mentira ou não, porque há outra coisa já agora que é importante. A maior parte das pessoas não mente descaradamente. Diz quase tudo verdade e coloca ali uma coisinha ali que não está bem. Uma nuance. Ou conta uma história que é do primo. Portanto, eu peço aos meus alunos para, quando tiverem, caso vos saia a pedrinha associada a mentir, mintam descaradamente. E as pessoas contam 90% de verdade e um bocadinho de mentira, porque não conseguem. É muito complicado. Portanto, a maior parte das pessoas também tende a ocultar um bocadinho, fabricar um bocadinho, mas a maior parte acaba por ter um grande fundo de verdade. Daí a grande dificuldade em captar esta informação. Tomás, nós gostávamos agora de verificar se no nosso Facebook há aqui já reações acesas, não é? De alguém que quer, se calhar, passar-lhe ou questioná-lo ou passar aqui algum comentário que seja significativo. Vamos lá. Ora bem, olha, temos Abel Chaves, o grande carrilhanista que o precedeu neste programa, que diz: está prometido. Isto em relação, um comentário em relação àquilo que nós estivemos a falar anteriormente. Está prometido, quando a pandemia passar, quero ver todos lá em cima da torre comigo, em pequenos grupos, à vez, claro. Portanto, muito bem, Abel, não se esqueça, está escrito. Mas a Isaura, coitada, que é a nossa amiga, Já sofre com as alturas. pronto, nós deixámos-la vendada e só lhe tiramos a venda quando lá chegar acima. Pronto, depois interagem uns com os outros e lá se disse novamente sobre as alturas. Pouco se nota as alturas porque quando andamos lá em cima está tudo muito bem protegido e muito sólido. Não vai custar nada, Isaura, portanto podes ir, não há problema. Vamos à torre. Ora bem, a Isabel, consegues, Paula, ver também aí ou não? Consegues, não consegues? Sim, a Isabel fala que a linguagem corporal acrescenta informações ao que as palavras não dizem. E é bem eu acho que é verdade. um bom mote para o Tomás poder começar com talvez comentando. O Abel Chaves também diz que os jogadores de póquer são mestres em disfarçar ou transmitir informações erradas para enganar, não é? Sem dúvida. Aprender a mentir. E depois Olha, é a nossa Maria. a Maria, que diz que o mentiroso que mente tão bem que acredita na própria mentira. Se é um expert da mentira, não é? Uma boa pergunta, sim senhor, para o Tomás. Ora, e finalmente, podemos deixar agora aqui esta, quais as principais diferenças, se as houver, naturalmente, da mentira num sociopata e num mentiroso compulsivo. Tomás. Ok. Então, em relação à primeira questão, que a linguagem corporal acrescenta, isso acontece de forma muito natural. Nós, quando nos expressamos, por exemplo, a dizer que aquela coisa era tão grande, tendemos a usar os braços, tendemos a levantar as sobrancelhas. Nós temos esta necessidade de complementar e de enfatizar aquilo que estamos a dizer com as mãos. Isto teve uma vantagem evolutiva porque permite que a mensagem seja muito mais bem passada. E reparem que isto não é só para o outro. Alguém que está a falar ao telefone,
está também a mexer-se. Portanto, ela precisa de se mexer. Então nós, como portugueses, então, quer dizer, somos muito, muito expansivos. Muito E acho dramáticos, muito expansivos. exatamente, portanto, isso acrescenta. Em relação aos jogadores de póquer, os jogadores de póquer são personagens muito curiosos. Eu já tive vários alunos que vieram fazer os meus cursos iniciais, que eram jogadores de póquer. Agora, o póquer é uma coisa, é um jogo muito complicado, na medida em que, mesmo, já repararam que mesmo os jogadores profissionais, muitos deles, utilizam óculos, porque a parte superior da face é muito mais difícil de controlar em termos de microexpressões e mini-expressões. São expressões que acontecem apenas numa parte específica do rosto. Agora, o desafio do póquer é que eu posso antecipar tudo isso e começar a treinar para fazer expressões muito pequeninas para enganar o outro. Portanto, aí... como há todo o processo de Bluff também. exatamente. Porque, por um lado, ele sabe que há coisas que são incontroláveis, mas também pode jogar um bocado com tudo o resto para tentar enganar. Portanto, mas de facto, são pessoas com características... No entanto, mesmo um jogador que esteja a tentar controlar a parte do corpo de cima, alguma coisa em termos dos pés e das pernas que não estão visíveis poderá escorrer. Porque a emoção, de alguma forma... Porque se nós pensarmos, o corpo é a arena das emoções. A própria palavra sentimento Li isso num artigo seu. Sim. Adorei. A arena das emoções. Adorei. Não, é de facto. E reparem que as pessoas podem se esquecer daquilo que eu disse. Ou podem esquecer até daquilo que eu fiz. Mas não se vão esquecer da maneira como eu as fiz sentir. E grande parte da minha emoção é transmitida primariamente pelo corpo. As crianças é assim que começam, é a linguagem inicial. Em relação a alguém que acredita tanto na mentira, então aí deixa de ser mentira. Porque se eu acredito numa coisa, se eu acredito que... É verdade. Aí não vai escorrer informação, digamos, que possa eventualmente indicar alguma incongruência, porque se a pessoa acredita, ela é congruente com a sua crença. E com o discurso, naturalmente, não é? Sim, portanto, a partir daí está tudo em ordem. Claro. Em relação à Oh, Tomás, pergunta Se um sociopata se distingue facilmente do mentiroso compulsivo. as coisas não são mutuamente podem acontecer em simultâneo, não é? Portanto, um sociopata é uma pessoa, enfim, não é uma coisa que seja assim tão fácil de exprimir, mas é alguém que lida muito bem com a sociedade, que tem objetivos muito concretos e que pode ser não necessariamente um mentiroso compulsivo, mas é um mentiroso que tem como objetivo ocultar aquela informação que para ele é importante, de maneira a continuar a cometer eventuais ilegalidades. O mentiroso compulsivo acaba por ser um processo de alguém que está constantemente a confabular e aí é uma patologia mais específica. Portanto, pode haver as duas coisas, mas tipicamente o mentiroso compulsivo é alguém que não consegue parar de confabular. Enquanto que um sociopata é alguém que estrategicamente escolhe o que ocultar ou o que fabricar para continuar os seus desígnios maléficos, digamos assim. Oh, Tomás, uma coisa que eu acho que é importante nós transmitirmos aqui às pessoas o objetivo do estudo que tu fazes e que outras pessoas da área do body language fazem tem a ver com interpretar o que o outro lhe transmite, consciente ou inconscientemente. Mas nós, e tal como a Isabel também referiu ali no comentário, nós muitas vezes também temos que nos preocupar com a forma como comunicamos, como transmitimos a informação que queremos passar. O que é que tu dirias às pessoas que nos estão a ouvir que as ajude a melhorar a sua forma de comunicar e, ao fim e ao cabo, também os seus relacionamentos? Porque, como sabemos, muitas vezes os problemas dos relacionamentos, e estou a falar de uma perspectiva ampla, têm a ver com a comunicação. Assim, se tu tivesses que dar um kit básico de ferramentas para Sobrevivência! salvar a humanidade dos problemas de comunicação, o que é que tu nos dirias? Ok. Então, temos dois campos muito, muito curiosos, porque, por um lado, há a minha capacidade de interpretar de forma objetiva o que é que o outro poderá estar a sentir naquele momento, ter quase como um GPS da comunicação que me permite perceber, eu fiz aquela pergunta e a pessoa sentiu-se um pouco desconfortável. Mas depois temos um outro lado que é, não só eu olhar para o outro, mas enquanto eu olho para o outro também está a olhar para mim, e o outro também está a interpretar aquilo que eu faço. Agora, qual é que é o problema? Vamos imaginar agora que eu cruzo os braços. O que é que vocês sentem quando eu cruzo os braços? Que está na defensiva, está... Ok. Claro. Ok. Ou estás Na verdade, descontraído? ok, Pois. mas na verdade, é assim,
isso é uma crença popular, porque a pessoa, não existe um dicionário, as pessoas gostam muito, mas a pessoa, tipicamente, para dar o exemplo mais clássico, a pessoa cruza os braços, significa que está defensiva, resistente, mas a pessoa está simplesmente confortável. Agora, qual é que é o problema? Se eu cruzar os braços de forma natural perante alguém que acabei de conhecer, eu até posso estar confortável, mas na cabeça do outro, que tem imensas crenças sociais e populares, vai achar que eu estou na defensiva. Portanto, tem que haver aqui um jogo da minha compreensão de não quero. Da mesma forma como eu adapto o meu discurso à pessoa com quem eu estou, também poderei adaptar alguns elementos de maneira a facilitar a comunicação. É assim, eu antes de mais tenho que ser espontâneo. Se eu começo a fazer estas coisas assim, isso não vai fazer o gesto do Pedro Brunhosa, não vai correr bem, porque a ideia é eu ser espontâneo. Agora, posso limar alguns Não, mas é gestos. posição pirâmide, que também é muito famosa, não é? Não, é pirâmide porque socialmente, nas crenças populares, está associado a alguém que. Agora, quando alguém faz isto de forma natural, perfeito. Mas agora, muitas pessoas colocam, fazem assim, agora vamos falar. Isso soa profundamente mal. Portanto, temos que ser, eu diria que 90% devemos ser espontâneos. Quer dizer, caso contrário, a coisa perde-se, porque estamos também a passar emoções. Mas agora, vamos imaginar se eu tendo a ocultar as minhas mãos. Se eu tendo a evitar o contacto ocular, se eu tendo a estar mais fechado, isso faz com que na cabeça não é que seja real, é real na cabeça do outro a interpretação. Portanto, é muito importante isto. Nós aqui não estamos a jogar com aquilo que é cientificamente real, mas aquilo que acontece no outro. Portanto, se eu tiver uma perspectiva mais aberta, mais expansiva, olhar nos olhos, sem ser o perseguidor que olha sem perguntar, tipicamente, se eu evitar as comissões, aquelas coisas que as pessoas fazem, e se usar aquilo que são os gestos ilustradores, com a postura direita, eu tenho um potencial muito maior da outra pessoa intuitivamente sentir que está com alguém mais disponível, porque basta pensar que o nosso tronco tem órgãos vitais. E o facto de eu expor estes órgãos vitais, estou, digamos, mais disponível para a comunicação com o outro. O facto de eu estar a olhar nos olhos diretamente cria também uma maior conexão. Há pessoas que precisam realmente do contacto ocular para sentirem que estão a ser ouvidas. Se eu fizer gestos, sem ser demasiado expansivos, mas se fizer gestos para ilustrar o meu discurso, as pessoas também vão valorizar isso. Se eu tiver uma postura mais direita, se tiver os ombros relaxados, é algo que transmite uma imagem. Agora, eu tenho que equilibrar estas coisas com a minha naturalidade. O meu objetivo é passar uma imagem positiva. Isto é fundamental, por exemplo, numa entrevista de emprego. Íamos chegar aí. A primeira impressão é fundamental. E obviamente que sabe-se que ali é um processo avaliativo e provavelmente será útil para mim entrar com uma postura que seja 90% genuína, mas eliminar alguns elementos. Porque nós, quando estamos mais nervosos, tendemos a fazer coisas e tendemos a fazer aquelas coisas horríveis, como, por exemplo... Olha, Tomás, cá está a minha... Ou aquelas coisas também de... Os trejeitos também acontece muito, não é? Isso acontece porque são gestos repetitivos que nos ajudam, mas em termos de relaxar, imagem, não é? mas a imagem que passamos, é assim, quando eu estou com as pessoas que conheço e com quem já nos relacionamos, eu acho que eu devo estar 100% à vontade. Mas se eu quero passar uma imagem mais positiva, então eu poderei estar atento a alguns elementos em termos de abertura, em termos de relaxamento, de contacto ocular, em termos de gestos, porque eu tenho a evitar, por exemplo, colocar as mãos nos bolsos, ou colocar as mãos atrás das costas, ou limpar, ou tirar poeira imaginária. Este tipo de coisa. Lá está. A pessoa pode estar perfeitamente à vontade, mas a imagem que passa pode não ser aquela que a pessoa queria passar. E normalmente nas Tomás, entrevistas de emprego até temos lá psicólogos, não é? Em entrevistas muitas vezes acontece estarem presentes. Portanto, ainda mais é importante saber como nos Sim, posicionarmos. mas sabem que eu tirei o curso de Psicologia e não se falava praticamente nada disto. Era uma É coisa muito que era... recente. Sim, e uma área também de nicho. Há muito poucas pessoas que verdadeiramente estudam isto de forma sustentada e de forma Consistente, mais... não é? Sim, a maior parte das coisas que há são mini-cursos de meio-dia que são fundamentais porque nos sensibilizam as pessoas que não têm tempo na disponibilidade para elementos centrais. Por isso é que Tomás, eu queria, diz-me mas uma coisa. são coisas de nicho Estas- também, não é para muita gente. A interpretação da linguagem corporal também tem muito de cultural, não é? Se tu fores comunicar com uma pessoa de um país mais, sei lá, do Japão, da China, a interpretação dos gestos é diferente de se tu comunicares com pessoas de uma sociedade mais ocidental.
Sim. Ou seja, o problema da linguagem corporal do pescoço para baixo é que é muito contextual e muito cultural. Daí o facto de haver muitos significados possíveis. O facto de eu fazer um gesto pode querer significar outro gesto completamente diferente noutra cultura. Portanto, o que nós procuramos estudar a esse nível são alguns elementos instintivos que são comuns a todos, mas quando falamos em termos de linguagem corporal de uma forma mais simples, obviamente que há países, como o Japão, por exemplo, onde há muito menos expressividade quando se compara a nível global. Porquê? Porque a cultura condiciona. A própria expressão facial, que é universal, consoante o país, os músculos que são ativados são exatamente os mesmos universalmente, mas consoante a cultura, os músculos podem ser menos contraídos ou mais contraídos porque a sociedade, de certa forma, condicionou. Nós, como portugueses e como latinos, é à grande e à francesa. Enquanto que, se calhar, um japonês, tipicamente, acaba por contrair um pouco menos porque a sociedade constrangiu um pouco mais. Portanto, existem muitos elementos têm a ver com a cultura, outros elementos têm a ver com o contexto e existem alguns elementos que têm a ver com o instinto, mas esses aí já são, uma vez mais, subtis. Portanto, o que nós procuramos, o que a maior parte das pessoas procura são um conjunto de pistas e padrões. O que nós estudamos são micromovimentos também, mini-gestos quase imperceptíveis, que são inconscientes, que são involuntários e extremamente subtis. Aí já é uma informação de detalhe de grande pormenor. Muito bem. Vamos novamente ao Facebook, porque queremos introduzir aqui também mais algum comentário. Olha novamente a Isabel Rodrigues, que diz que conhece uma pessoa que diz bastantes vezes que está muito triste, mas o rosto permanece seráfico, sem mexer sequer a sobrancelha. É tão... E fica aqui, não é, a ideia de que... Bom... E ao mesmo tempo diz que se farta de rir quando em alguns filmes vê alguém que está a falar com uma pessoa que não conhece a língua e diz uma série de insultos. Portanto, é outra comunicação ineficaz. Olha, O Abel depois Chaves, diz que os verdade. italianos são fantásticos, não é? Na linguagem corporal, o que lhes deu vantagem aos gangsters americanos de origem italiana. É que nós não vemos aqui o comentário todo, ele fica cortado, mas percebe-se nitidamente a mensagem. Ou então a Isabel, novamente, o Tomás, com todo esse conhecimento, transmite sempre só o que quer. É preciso ter atenção. Olha aqui já o julgamento. Hein? Sabem que a grande questão é que, por muito que a pessoa saiba, aplique, estude, muitas das coisas são involuntárias. Portanto, mesmo a pessoa que nós achamos que pode saber mais sobre o assunto, não, se deixa de exprimir, alguma coisa não vai correr muito bem, porque vai sentir alguma contenção. Portanto, o que eu procuro sempre estudar são os elementos que são involuntários e que acontecem comigo também, da mesma maneira. Portanto, Sim, eu também gosto de pensar. Quando estou com alguém, gosto de fazer uma escuta ativa. E, Tomás, gosto tanto de ler os silêncios. E os silêncios não passam fisicamente para o outro, não é? Mas são tão importantes. Sim, aliás, eu vejo que na minha prática clínica é das coisas mais importantes. O estar em escuta ativa, ou ouvir a pessoa, sem estar a pensar em ajudá-la, sem estar a pensar em opiniões, mas estar lá, simplesmente, estar presente naquele momento, a conter e a escutar. Nós vivemos numa cultura tão acelerada que o parar e escutar aquela pessoa, sem estar a pensar que a seguir tem que ir às compras ou fazer aquilo e estar realmente com aquela pessoa, é tão raro estarmos com alguém que não está a pensar na sua vida, mas está a pensar naquela pessoa, e isso sente-se, é uma coisa que... Porque nós já temos uma capacidade natural para interpretar a linguagem corporal. A partir do momento em que nascemos, começamos a interpretar. Qual é que é o desafio? Como não sabemos como é que fazemos, porque é intuitivo, pode ser mais desafiante melhorar. Mas nós já o fazemos, mas, portanto, qualquer ser humano já tem uma capacidade empática para estar com o outro. Diferenças? Há alguma diferença na linguagem corporal de homens e de mulheres a nível da comunicação? Claro que, ok, há diferenças na feminilidade e na masculinidade da pessoa, mas eu acho que são questões mais gestos. Eu acho que são questões que são mais culturalmente aceites. São coisas, sinceramente, eu acho que a própria cultura aí vai marcar as pessoas. Se calhar uma mulher acaba por não fazer gestos tão expansivos como a abertura das pernas ou esse tipo de coisas, ou
ou cruzar a perna daquela maneira. Mas eu sinceramente eu acho que nós acabamos por ter, obviamente que temos diferenças, mas acaba por ser muito pela imposição cultural que tendemos já automaticamente, sem pensar em adotar aquele tipo de postura, porque é socialmente o mais adequado. É mesmo como a detecção das mentiras. Tipicamente a diferença em termos de detecção das mentiras entre homens e mulheres, a única diferença é que as mulheres fazem sempre essa pergunta, quando, na verdade, a capacidade de detecção das mentiras entre homens e mulheres é exatamente a mesma. Sim, mas olha que eu também li alguns que efetivamente em relação às mulheres elas mentem mais para proteger os outros e os homens mentem mais a si si não é? Concorda com Sim. essa Sim, opinião? é assim, Não sei os se é estudos opinião. que há indicam sempre, e obviamente a ciência não é sempre muito especulativa, porque se baseia sempre numa pequena estatística, mas tipicamente as mulheres mentem mais para proteger outras pessoas, os homens mentem mais para se vangloriarem, mais no sentido para aumentar o seu ego. Obviamente que cada caso é um caso, mas quando se compara estatisticamente várias coisas, o homem é mais autocentrado, a mulher é mais centrada no outro, tipicamente. E os meninos são os grandes malandros, os bebés, não são? Grandes manipuladores, grandes Sim. falseadores. Eu diria que os bebés são inteligentes e começam a gerir as relações sociais, porque a partir dos 6 meses já começam a fazer algumas coisas curiosas que, quando o bebê sente que está desconfortável, começa a chorar, quando ele está feliz, sorri, mas começa a perceber rapidamente que se ele começar, mesmo sem se sentir desconforto, se começar a berrar desalmadamente, vai lá alguém logo ao berço e brinca com ele. E vai logo... Portanto, ele começa a perceber que se ele fizer... É muito como o condicionamento de Pavlov. Assim como Sim, sim. alguém começa a rir e vê que as pessoas ficam... também vai começar a fazer isso. Portanto, eu diria que não está a mentir, mas está a aprender a gerir. Sim, mas há momentos onde as crianças dizem peta atrás de peta. É impressionante. Com o crescimento, ali à volta dos 10 anos, 12 anos, são imensas mentiras. Mas não são mentiras com malícia. É sobretudo para evitar a punição. Quem é que partiu aquilo? Quem é que comeu o bolo? Não fui eu. Portanto, é normal. Portanto, Ai, É nessa efetivamente, altura que muitos o cão registros começa a comer os trabalhos de casa. Também. Exatamente, Eu fiz, sim. mas pronto. Sim, mas a adolescência, a pré-adolescência é de facto uma altura da nossa vida em que nós efetivamente vamos muito por esse lado. Mas considera, Tomás, que nós buscamos mais no outro a verdade ou a mentira? as duas coisas. Porque há pessoas que podem ter uma intuição que alguma coisa não... Não, aliás, pensando nisso de uma forma mais simples, nós somos seres sociais e temos uma tendência natural para acreditar no outro. Se eu vos perguntar se recordam na última semana de alguém vos ter mentido, na maior parte dos casos a pessoa nem se lembra. Muitas pessoas nem conferem o troco quando estão no supermercado, guardam as moedas diretamente. Portanto, nós temos uma... Isso é muito bom, porque nos faz confiar nas pessoas, mas faz também... Nós só observamos que alguém está a mentir quando a coisa é descarada. Portanto, daí que se torna mais difícil, porque nós tipicamente acreditamos nas pessoas. Agora, polícias, por exemplo, que se dedicam... Eu tive a sorte de estudar com a polícia israelita, com a Scotland Yard, com pessoas do FBI, com muita gente, e esses aí já têm o chip ao contrário, porque estão sempre a achar que as pessoas estão mentindo. Mas nós, como seres humanos, tipicamente, acreditamos no outro. Eu acho que isso faz sentido, porque eu, na verdade, eu não sou um grande adepto de falar sobre a mentira. Eu estou mais a procurar a verdade. Assim, num mundo tão confuso, tão complicado, onde há tantas coisas, eu quero é saber... em quem é que eu posso verdadeiramente confiar, com quem é que eu posso estar para criar uma relação mais transparente e para poder partilhar mais com aquela pessoa. Portanto, mais importante não é necessariamente detectar a mentira, detectar a verdade, detectar a ver quem é que daquelas pessoas com quem é que eu posso investir emocionalmente. Eu concordo plenamente consigo. E sabe que eu estava tão preocupada porque eu também li que nós por dia mentimos entre 10 a 200 vezes. E fiquei, bem, isto é um número. Isso é muito relativo. Isso é uma conjugação de vários estudos e fazem essa estatística. Eu acho que nós mentimos várias vezes por dia, mas são mentiras piedosas, no sentido... Ou são coisas Essa da mentira piedosa eu não aceito. Isso é o que me dizem sempre. Isso é para mentira piedosa, isso é para não sofreres. Não, então, mas é uma mentira, na realidade. Agora, por exemplo, alguém me pergunta, eu passo na rua e alguém pergunta, então está tudo bem? Digo que está tudo bem, mas se calhar não está bem. Não vou dizer, olha, rebentou-me um bocado em casa, que deu horrível, e a minha mulher deu escopo. Quer dizer,
Portanto, muitas vezes, é assim, eu diria que temos que olhar para esses estudos com alguma. Algum afastamento. Sim, Sabes enfim, que porque são- Emocional. A Júlia é professora, portanto, ela tem aqui algum enviesamento profissional. Mas Tipo, isto não é fizeram- mau, não é mau. Fizeram Porque os trabalhos de casa, meninos. Sim, professora, mas tivemos aquele acidente quando vinhamos para cá, o cão. E eu que acredito no ser humano, acredito sempre que eles me vão trazer depois, no dia seguinte. Pronto, que sim, que ficou lá em casa, eu acredito. se calhar essa é a melhor forma de gerir a situação, tendo em conta que acontece tão Claro. frequentemente, o melhor é também temos que encontrar as estratégias que são mais úteis para nós, na verdade. Precisamente, olha, é um grande conforto ouvir isso da sua parte. De facto, antes de terminarmos, porque nós ficámos aqui de facto toda a noite a conversar consigo, mas temos mais programa. Quem sabe um dia destes não voltamos a convidá-lo, se for tão generoso quanto hoje, É um prazer. em ter estado Muito connosco. Sabe que nós não somos profissionais. Nós temos, de facto, um programa que chega aos 4 cantos do mundo, mas não somos profissionais. Somos pessoas bem intencionadas, gostamos de divulgar pessoas, projetos, opiniões. Gostamos de partilhar com os nossos amigos que nos seguem e dar a conhecer pessoas. O Eu doutor nunca não disse que precisava. eram profissionais, portanto, eu acho que a maneira como estão aqui, a vossa conexão e a entrega e tudo, acho que é fantástico. Eu sinto Nós muito- gostamos de dizer que não fazemos o TPC, mas é mentira. Nós tentamos, às vezes não conseguimos, mas eu estava algo acobardada com a sua presença. Vou confessar, porque o seu currículo, de facto, ainda por cima é um detector de mentiras ia notar em mim qualquer coisa. Portanto, eu disse logo tudo no início, estou nervosíssimo, estou em pirâmide, pronto. Mas tem sido um gosto. Olha, Ó gostei Júlia, muito. antes de avançarmos para o quiz, eu gostava que o Tomás também divulgasse um bocadinho aquilo que faz junto das pessoas que nos estão a ouvir. E sobretudo O como é que Tomás podemos tem um instituto procurar a ajuda do Sim. Tomás. que é o In Body Language, e as pessoas às vezes pensam que estas formações são apenas para profissionais das áreas, para pessoas que fazem coaching ou que fazem algum tipo de terapia. E eu penso que o Tomás também tem formação para pessoas que apenas sejam curiosas nestas áreas. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso, Tomás? Sim, eu criei há essencialmente 6 anos o In Body Language, porque eu percebi que aqui em Portugal não havia nenhum instituto especificamente dedicado à divulgação científica. Porque existe um certo afastamento entre a ciência associada a esta área, que é muito técnica, ou então a área mais pop da coisa, mais simplificada. Então pensei, como é que é possível trazer alguma informação que seja cientificamente sólida, mas que seja muito útil para as pessoas na prática. Então criei um conjunto de cursos associados ao meu instituto, que é o In Body Language, com o objetivo de... Eu tenho pessoas de muitas áreas. Tenho muitas pessoas que são curiosas, tenho pessoas da área, obviamente, criminal, da área de recursos humanos, mas o que é muito interessante é que tenho também muitas pessoas que são curiosas e que vão mesmo com o objetivo de querer conhecer mais sobre mim próprio e mais sobre a minha comunicação, quero comunicar de forma mais eficaz com o outro e ficam absolutamente apaixonadas e percebem que, porque ali de facto temos cursos, desde cursos mais pequenininhos até cursos prolongados, até uma especialização. Portanto, eu tive o cuidado de trazer informação sólida e, sobretudo, muito prática, porque quando estamos, por exemplo, a falar sobre microexpressões, obviamente que temos acesso a muitos softwares, mas a parte mais interessante não é só a parte teórica, é que as próprias pessoas são gravadas, onde vão tentar ocultar tudo e vamos depois observar, as próprias pessoas observam-se e têm uma análise muito curiosa sobre coisas que elas nunca sabiam. Quando falamos sobre a linguagem corporal, elas próprias também vão estar a falar. Daí o facto dos cursos serem mais prolongados. Portanto, temos 3 níveis. Vamos ter dia 9 uma surpresa, que estamos a preparar. Aliás, vamos ter este ano 2 surpresas, mas a próxima vai ser muito interessante, não vou comunicar já, mas que vai surgir dia 9. Depois queremos atingir mais pessoas que não podem estar em Lisboa, porque os nossos cursos atualmente são apenas em Lisboa. E vai haver uma outra hipótese de estarem connosco de uma forma diferente. Mas, de facto, foi com esse objetivo de trazer às pessoas, tendo em conta que o corpo é a fonte das emoções, como é que elas podem comunicar de forma mais eficaz e conhecer melhor o outro. Porque o que nós queremos, em última análise, é estabelecer uma conexão. Sinergias, claro. Exatamente. Claro. E como Então, é que vai agora, para acontecer? terminar. Oh, Paula, desculpa. Diz. Nós temos um delay, já percebeu, não é? Portanto, é difícil não nos atropelarmos, por assim dizer.
E como é que nós podemos chegar a esses cursos? Ok, portanto, o nosso site é inbodylanguage.com. Portanto, aí estarão todas as informações e, como eu vos disse, a partir de dia 9 também vamos ter algo que poderá ser muito interessante e uma forma de chegarmos a mais pessoas. Portanto, aí temos acesso a todos os cursos, temos um blog, temos muita informação. Se a pessoa quiser conhecer um pouco mais sobre esta área, será um local. Programação neurolinguística também fazem lá? Eu tenho um parceiro, portanto, aliás, o meu instituto é parceiro também do primeiro instituto de programação neurolinguística em Portugal, que é o INPNL, o Instituto Internacional de Programação Neurolinguística, onde eu também dou formação há mais de 10 anos. Portanto, a minha área tem sido muito também a formação, ir ao estrangeiro, trazer o melhor, aplicar. Portanto, eu já ultrapassei as 10 mil horas como formador, portanto, já tenho alguma experiência perante tudo isto. É Portanto, muito, também efetivamente. me dedico muito também a essa área. Portanto, temos uma área mais corporal, de reconhecimento emocional, temos a programação neurolinguística com o INPNL, que é mais de gestão emocional. Portanto, eu gosto muito de viver um bocadinho entre os dois Nomeadamente mundos. para empresas também, não é? Não é só a nível individual. Temos formações feitas à medida para empresas, tanto no InBody Language como no INPNL. Muito bem, muito bem. Então agora temos aqui um estamos a desafio encerrar, para infelizmente. ti, Tomás, Ok. que é um quiz. Temos aqui um quiz que aqui a nossa querida Júlia andou a angariar, em que nós vamos Não, eram fazer uma perguntas que nós afirmação. achámos que provavelmente o doutor nos ia ao longo da conversa respondendo e, portanto, criámos aqui uma forma sintética de nos responder apenas se é crença, na sua ótica, se é verdade. Ok. Então, vamos começar? Vamos. 65% Não, Paula, espera, de por toda... favor. Eu vou ficar atenta às microexpressões do Tomás, está bem? Então, 65% de toda a comunicação humana é não verbal. Crença ou verdade? Sim e não. Não pode, não pode. É assim, Tem que ter uma inclinação. ok, eu diria que as coisas não são. Então eu diria que não é 65%, porque o processo é dinâmico. Se eu tiver a falar, por exemplo, se diz isso, então se eu tiver a ver uma conferência em chinês, não percebo, basta a linguagem corporal. Portanto, eu acho que depende muito. Aí é 100%. Não, quer dizer, portanto, eu acho que. Mas falamos diria em contexto, vamos falar em contexto. Estas questões dizem respeito à cultura, ou seja, ao nosso contexto linguístico e cultural. Eu sou um bocadinho atreito às estatísticas, porque as coisas são mais. Mas o que eu diria é que, quando estamos em termos de transmissão emocional, congruência ou incongruência, então aí será sempre superior a 50%. Portanto, obviamente que, quando falamos em termos de emoções, mas a ideia de 65% da comunicação é não verbal, não é bem. Estamos a falar de comunicação emocional. Portanto, aí talvez fosse a questão central. Não estivemos muito longe, Paula. Estamos aí bem. Tomás, eu penso que já respondeu esta. Coçar o nariz enquanto se fala é sinal que se quer esconder a verdade. Crença É que ou sabe- verdade? É que sabem que é. Eu conheço uma pessoa que faz muito isto, doutor. Olha, faz muito isto. Fala comigo e faz assim. Então está sempre a mentir, é uma coisa Sempre. horrível. É que sabem que há ciência e ciência. Houve um tipo que não tinha nada para fazer e estudou o Bill Clinton e verificou o número de vezes que ele mexia no nariz quando mentiu a propósito da Monica Lewinsky e quantas vezes é que no momento em que ele disse a verdade. E reparou que o Clinton, quando tocava no nariz, quando mentiu, tocou imensas vezes, 20 e tal vezes, algo do género. Mas quando disse a verdade, não tocou. Portanto, o que é que isto nos indica? Indica-nos, no máximo, que o Clinton, em particular, e só o Clinton, quando está nervoso, tende a mexer no nariz. Portanto, obviamente que é uma... Mas lá está, tem a ver com o nariz de Pinóquio. As pessoas adoram pensar nisto. Ó Tomás, o instinto de sobrevivência faz o nosso cérebro efetuar julgamentos muito rápidos e precipitados sobre as intenções das outras pessoas. É crença ou é verdade? Isso é verdade. Nós, por questões instintivas, quando olhamos para alguém, já repararam, quando nós olhamos para alguém, fazemos logo o filme. Olhamos, há alguma coisa que é familiar, fazemos logo juízos sobre o grau de inteligência, o tipo de personalidade, que são completamente subjetivos. Mas nós, quando olhamos para alguém,
A criação de uma primeira impressão é muito rápida e temos que o fazer, entenda-se. Eu, por questões de sobrevivência, eu tenho que saber se aquela pessoa é amistosa ou inimiga. Agora, isso é bom em termos de avaliação, mas é muito falacioso em termos de realidade, porque é apenas a minha intuição. A minha intuição é interessante, mas deve ser complementada com uma análise mais objetiva, mas nós já o fazemos de forma automática. Agora, se é preciso ou não, isso normalmente não deve ser aceito de forma automática. Muito bem. Bom, eu substituí aqui muito à pressa, sim, porque nós não podemos ficar aqui sem conseguir reagir. Já respondeu que as crenças populares de facto não são reais, não é? Não, mas Portanto, são reais. São são muito reais, importantes, mas porque são é o falsas, fundamento. são Não, erróneas. mas estão na mente das pessoas. Portanto, isso é muito importante. Se a pessoa acredita, porque é o que está na mente da maior parte das pessoas, temos também a agir um bocadinho em consonância com isso, porque para gerir as relações, se aquilo está na mente das pessoas, não sendo científico, mas é real para as pessoas. Portanto, é importante. É importante. Pronto, É então não importante vou. E porque as pessoas estão à procura também. E as microexpressões são inatas? As microexpressões são inatas, assim como várias expressões faciais, em relação a um conjunto específico de emoções, são inatas. Ah, Ok. sim, é verdade. Mas há outras que são elaboradíssimas, mas sim. É verdade. Atenção, há coisas que são fabricadas, que alguém diz, sorri para a câmara. Quer dizer, É verdade. quantas vezes é que... E reparem, não é um sorriso falso. Muitas vezes as pessoas dizem, é um sorriso... Não, quer dizer, eu às vezes faço sorrisos que eu chamo de sociais, porque eu vou comprar pão. Alguém, a senhora, dá-me o pão. Eu faço um sorriso, não estou a ser falso, estou a gerir as relações. Esse não seria um bruto também. Portanto, eu acho que há Claro. também várias coisas que nós fazemos por uma questão de convenção social, não é necessariamente mau. Claro. Agora, se Sim. alguém me dá um presente e eu faço só um sorriso social quando devia adorar, então aí faltam alguns músculos que deviam estar a ser contraídos. Me indicam que se calhar a pessoa não gostou tanto do presente como eu estava à espera. Ah, isso no Natal, as meias e as cuecas. Exatamente. Não é? É que giro, não tinha nenhuma a fazer mesmo falta. Oh, Tomás, vou ter que substituir outra, já respondeu a das crianças. Posso confiar no meu instinto? Eu acho que sim. Eu acho que devemos sempre confiar no nosso instinto. Eu acho que porque ele está agora. Confiar, eu diria que devemos confiar no nosso instinto, porque ele é um grande guia, escutarmos as nossas entranhas e tudo mais. Agora, poderemos complementar essa informação com algo que está a acontecer, porque o meu cérebro funciona por associação, o que significa, se houve uma coisa que não correu muito bem, vamos imaginar que eu olho para alguém e tenho logo aquela sensação de que esta pessoa não me cheira bem. Provavelmente, eu estou a associar uma experiência do passado, vamos imaginar que quando eu era miúdo, por hipótese, eu era alvo de bullying. E aquela pessoa com quem que eu acabei de conhecer tem um tom de voz muito semelhante à pessoa que me fazia bullying. Eu não me vou lembrar do bullying, mas aquela voz desperta em mim uma sensação negativa. Mas lá está, por um lado eu devo confiar, porque em muitos casos nos ajuda. Mas por outro lado, se for complementado com mais informação da pessoa que está à minha frente, porque a intuição faz um filme interno. Se eu complementar com aquilo que eu estou a ver, com aquilo que a pessoa me está a mostrar em termos de expressões faciais, em termos corporais, em termos de tom de voz e tudo mais, eu poderei ter muito mais informação e serei muito mais preciso na comunicação com o outro. Portanto, devemos confiar no instinto, mas em alguns casos podemos complementar com informação real que está a acontecer no Então, aqui e agora. eu e a Paula estamos bem porque somos mulheres. Temos o tal sexto sentido muito mais apurado. Isso também é um mito, não é, Tomás? Eu acho que a maior parte das mulheres até tem uma maior sensibilidade em termos de captação emocional. Portanto, eu acho que isso... Não sei se é necessariamente... Assim, o sexto sentido talvez seja um mito nesse sentido, mas eu acho que as mulheres tipicamente... eu não sei agora se será genético, se será por conhecimento cultural, mas estão mais atentas também à comunicação. Ou por dever de cuidado, uma questão mais maternal, provavelmente também. Sim, eu acho que deve haver fenómenos genéticos e fenómenos culturais que fazem com que as mulheres estejam mais atentas, estejam mais sensíveis. Mas, obviamente, é uma generalização. Muito bem. Ó Tomás, se tu tivesses que arranjar uma forma de detectar mentiras, tu usavas um polígrafo, usavas a observação da linguagem corporal ou misturavas tudo e fazias uma máquina fantástica? Ok. Antes de mais, é importante que nós, no último nível, várias pessoas perguntam: será que o polígrafo funciona? Será que não funciona? Nós, no último nível, no nível mais avançado, temos um polígrafo. E usamos o polígrafo para as pessoas perceberem
se funciona ou não funciona. E de facto, o polígrafo. Atenção, o polígrafo nunca se engana. O polígrafo. Não, é enganado. Não, acho não, que Nós ele é podemos enganado. enganá-lo, não é? Eu acho que não, ele é assim, não, porque o polígrafo ele lê um conjunto de elementos como o suor na pele, como a respiração torácica, como a pulsação, várias coisas. Mas ele está só a medir registros fisiológicos. Agora, transpor o facto da pessoa ter um registro fisiológico perante aquela pergunta significa simplesmente que a pessoa está mais nervosa. Agora, se está a mentir, não é necessário. Portanto, o polígrafo, quando eu digo que ele não se engana, porque ele simplesmente limita-se a verificar que a pulsação passou de 65 para 73. Mas o que é que isso significa na prática? Portanto, o polígrafo, nesse sentido, é muito falível. Portanto, para responder a esta pergunta, eu não usaria apenas a linguagem corporal, eu usaria aquilo que nós utilizamos no nosso instituto, que são 8 canais de comunicação. De maneira... Porque também existem elementos que nos permitem captar a credibilidade através do discurso. E não é a procura de palavras, mas de estruturas linguísticas que nós usamos associadas à memória ou à fabricação. Portanto, detectar a mentira apenas com a linguagem corporal, eu diria que é pouco. Porque eu diria que, se juntarmos a isso outros canais de comunicação, como a componente verbal, porque nós utilizamos ferramentas forenses que adaptamos para o dia-a-dia das pessoas, para que elas possam utilizar esta... Portanto, eu diria que temos que usar uma abordagem multicanal para podermos ter com mais precisão a captação de se a pessoa está a mentir ou não. Portanto, a ideia de que só a linguagem corporal permite a detecção da mentira não é muito assim tão pouco. linear. Sim, temos que ter mais acesso. Portanto, por isso é que são 8 canais e não só um canal. Olha, doutor, eu saí daqui Tomás, hoje com uma esperança na humanidade. E a mim própria, até. Até a mim própria. Foi fantástico. Queres ter-te fazer as aqui, honras da Tomás. casa? Quero sim, senhora. Muito obrigada por teres aceito o nosso desafio, o nosso convite. Um bocadinho, sem saberes bem ao que vinhas, mas por isso é que isto acaba por ser mais espontâneo e mais divertido. Agradecemos-te imenso a tua disponibilidade e a tua... Obrigado também pelo convite. Gostei muito de estar convosco. Obrigada. Eu sei que Obrigada, tem uma e- agenda muito, muito carregada. Hoje já deu 7 aulas, não é? Confidenciou-nos no início. E, Sim, portanto, 7 horas de aulas, sim. sim, online, portanto, que ainda é bem pior, não é? E consegue transmitir toda essa efusividade no online que eventualmente terá nas aulas? Já agora, curiosidade, é que eu vou aprendendo. Eu diria que quase a 100%. Tento transmitir o máximo, mas como o corpo também fala, o facto de eu estar sentado e de estar limitado em termos do meu corpo e do movimento, porque eu estou habituado a mexer-me mais, portanto eu diria que consigo em 95% passar essa efusividade, mas como o corpo também fala, precisaria de estar levantado, mas sim, mas eu acho que quando estamos conectados com as pessoas e quando mesmo a nível virtual, com as limitações que têm, acho que conseguimos Estabelecer uma comunicação eficaz, claro que sim. Nós tivemos aqui um momento muito bom, agradecemos-lhe por isso e ficamos expectantes que um dia nos volte a visitar. Será um prazer. Depois, também dizer, Tomás, que quando tiver um bocadinho do seu tempo, possa revisitar a emissão e quem sabe até responder aqui a alguém ou ver se há aqui alguma coisa que lhe apraz registar. Era muito interessante. Os nossos seguidores adoram efetivamente ter ali um comentário final do nosso convidado, do nosso distinto convidado. Muito obrigada. Obrigada, Tomás. Beijinhos para ti, muito sucesso. Muito sucesso. Obrigado. Sabes agora o que é que me apetecia, Júlia? Bem, ainda Ir não. até aos lagos da Suíça com a Cristina Antunes. Não te apetecia muito? Não, deve estar muito frio. Eu ando muito friorenta. É só, mas vou por causa da Cristina, claro, por causa da Nisha. Então vamos lá ouvi-la. Bom dia, amigos da 717 Acreditar. Hoje trago-vos aqui ao Lago Noir, Lac Noir, um cantinho perto de Friburgo. Toda esta paisagem maravilhosa, tudo lá.
Normalmente no verão este tem outra beleza, o lago não está gelado, como vocês estão a ver. E agora ainda não há ninguém a patinar sobre o lago porque é cedo e as pessoas estão a fazer outras atividades, como aqui atrás de mim, que há toda uma plataforma de ski. A temperatura está muito agradável. Eu estou contente por vos trazer a mais um cantinho da Suíça, perto de Fribourg, o Lago Negro, que neste momento é branco. Obrigada pelo meu minuto. 1717, acreditar. Bom, Até estava o artefacto solinho. estava muito Estava bom, muito solinho. bom. Portanto, parecia que seria uma boa ideia irmos lá dar uma voltinha. Aliás, agora parece boa ideia passear em qualquer lado, não é? Sim, estamos com tantos desejos de sair de casa, de viajar em segurança, que íamos para qualquer lado. Mas tens que esperar a vacina. Sabes que os ingleses estão novamente a invadir os países da Europa e até mesmo da Ásia, invadir no bom sentido, porque já estão quase todos vacinados. Isto é maravilhoso. Malandros, pá, não há Malandros. direito. Ficaram com as vacinas todas para eles, de certeza absoluta. E ainda viajam primeiro do que nós. Olha, a Nisha que se cuide. Bom, olha, posto isto, vamos então contar com a colaboração da nossa querida Emília Rodrigues, que diz que, olha, nem a propósito, uma boa relação dá saúde e faz crescer. Portanto, agora sobretudo o respeito, e vamos ver se nos fala aqui alguma coisa que não seja verdade numa relação. Vamos lá ouvi-la. Olá, amigos 1717. No minuto da passada semana, eu disse que uma boa relação dá saúde e faz crescer. E o que é uma boa relação? O que é que contribui para uma boa relação? Sim, muitas coisas. Mas existem algumas que são fundamentais. E eu queria falar de uma delas aqui neste minuto. É algo que serve qualquer tipo de relação, seja com um filho, com um companheiro, com um amigo, com um irmão, com uma mãe, um pai, um colega de trabalho e até um desconhecido. E tão somente estou a falar do quê? De respeito. Respeito, sim. Nós ouvimos falar de respeito desde que nascemos, não é? Porque o respeito é importante, o respeito é muito bonito, devemos respeito, com certeza que sim. Mas será que sabemos exatamente o que é? Será que em algum momento ouviu ou terá dito qualquer coisa como deves-me respeito? Eu exijo respeito. Nós quando chegamos aqui, muito provavelmente é porque não sabemos o que é respeito. Porquê? É porque o respeito é somente isto. É aceitar o outro tal e qual como ele é. E não como nós queremos que ele seja. E esta pequena, que não é pequena, é uma grande diferença, muitas das vezes causa tensões na relação, conflitos até. Então, nós antes de esperarmos o respeito do outro, porque o respeito não se espera, é uma resposta natural ao nosso próprio respeito para com o outro. Pronto, isto é um assunto muito simples, mas resolvi dedicá-lo neste minuto. Ficou mais consciente? Então, use a consciência a seu favor. Obrigada. Ó Júlia, sabes que adorei este vídeo, falar sobre respeito, e agora com o encadeamento que temos para o seguinte. A nossa querida Isabel Rodrigues fala-nos do amor.
E depois diz: o amor, não façam caretas. Sim, é verdade, mas olha, antes de vermos a Isabel Rodrigues, eu também estou muito preocupada, porque eu lembro que li que entre alguém numa relação mente de 1 a 10 vezes por dia. Pronto. Vamos lá, avança. Olá, 17 acreditar. O amor. Lembro de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. Sim, os Lusíadas, por que não? Já imagino algumas caretas. Ui. Deixem-se disso. É sublime e toca os corações. Sabemos que Dom Afonso IV, o pai de Dom Pedro, aproveitando a sua ausência, mandou matar Inês. Era espanhola, uma ameaça para Portugal. Não vou falar desse assunto agora, digo só que Dona Inês fala ao coração do rei, num discurso intenso. E ele quis voltar atrás na sua decisão, mas antes que isso acontecesse, os ministros trespassaram o coração de Inês. Dom Pedro não perdoou. E coroou a rainha mesmo depois de morta. Há curiosidades deliciosas em outras fontes. Por exemplo, Dom Pedro terá ordenado que o seu túmulo e o de Inês ficassem juntos, na horizontal, pés com pés, para que na eternidade, quando se erguessem, ficassem frente a frente um para o outro. É lindíssimo. Digo 2 estrofes do episódio que recordei. Estavas, linda Inês, posta em sossego, de teus anos escolhendo doce fruto, naquele engano da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuto, aos montes ensinando e às ervinhas, o nome que no peito escrito tinhas. De teu príncipe ali te respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre ante seus olhos te traziam quando dos teus formosos se apartavam. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam. E quanto enfim cuidava e quanto via, eram tudo memórias de alegria. Beijinhos! Estás a ver? Isto é muito Já triste, viste? Paula, muito triste. Quer dizer, então Inês roubou, falou ao coração de Pedro e depois os algozes retiraram-lhe o fígado. Isto não tem assim, não tem interesse nenhum. Eles não sabiam nada de linguagem corporal. Nada, certeza. nada. Pronto, porque Mas é muito olha, importante entre a um nossa- casal. A nossa Isabel sabe imenso, porque ela faz uns vídeos tão expressivos, comunica tão bem, não é? Comunica tanta emoção. Ela é uma atriz que nata. É fantástico. Nata e Fantástico. nata. Porque, o que ela canta bem? Tu não imaginas? Canto Essa lírico. parte já não sei. Canto lírico. Sim, senhora. Tanta Eu já tive o expressividade prazer que de ela tem. ouvir. É verdade, sim. Muito bem. Fantástico. Então e agora, Paula? Temos quem? Agora temos a necessidade da testagem maciça. Sim, porque nós Precisamos queremos que nos viajar, tal testem. como os ingleses. Vês que há pouco antecipei. Exatamente, com o Nuno Pereira da Silva, o nosso É um querido tema colaborador extremamente- também. Extremamente, Fundamental. extremamente pertinente, sem dúvida. Uhum. Precisamos aqui de uma... A necessidade de testagem maciça. Soubemos hoje, ou pela declaração da Ministra, por uma declaração da Ministra de Saúde, que o Governo tinha apostado em não fazer mais testes, como tinha prometido aqui há uns tempos. Inclusivamente, tinha prometido fazer testes parciais nas escolas para se saber qual era o índice de transmissibilidade na população escolar. A Organização Mundial da Saúde afirma que a testagem é fundamental para se poder controlar a pandemia. Eles dizem mesmo testar, testar, testar. Só testando é que conseguimos saber o índice de transmissibilidade, o R, é um índice fundamental para que os matemáticos consigam determinar com esse dado qual a curva da exponencial que existe da doença, que pode ser e qual a previsibilidade de mortes num determinado período de tempo. São dados
matemáticos fundamentais para se poder desconfinar. Pois esse dado é fundamental para poder dizer ao Governo, a toda a hora, se pode desconfinar mais um setor de atividade ou menos um setor de atividade, se pode avançar, se pode regredir. Não testar é um erro crasso contra todas as indicações. Testar é um pouco como lançar uma rede de arrasto no mar. Todos os dias, se lançarmos uma rede de arrasto no mar, uma mesma dimensão, ela trará mais ou menos peixe. Se fizermos todos os dias 40 mil testes, ou 70 mil testes, ou mais, estes poderão trazer mais testes positivos ou mais testes negativos, e assim conseguimos determinar, por estatística e por extrapolação, o índice de transmissibilidade e podemos determinar se estamos ou não estamos a fazer com que a curva baixe ou se por acaso estamos a fazer com que ela suba. Não testar, como afirmou a Ministra, pode ser importante para reduzir custos, mas é um erro crasso. Nem o Trump, no seu melhor. Até fiquei em sentido. Fiquei, senhor Coronel Nuno. Fiquei em sentido. Sim, senhor. Há muito tempo que eu não sentia aqui tanta ênfase no seu discurso. Lá terá alguma razão, claro, não é? Isto é um assunto muito, muito importante, não é? A testagem e o diagnóstico da situação, ao fim e ao cabo. Claro. E realmente isso é-nos bem transmitido, de facto, neste vídeo, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Até porque, enquanto não houver aqui alguma segurança na testagem, que vale o que vale, porque nós fazemos um teste hoje e amanhã estamos com um positivo e pronto, não é por aí. Claro. Mas o Ministério... É uma fotografia, não é? É uma Sim, fotografia claro. da realidade naquele momento. Sim. O Ministério da Educação, nomeadamente, não é? Quando desconfinarmos, faz referência ao facto de poder haver testes quinzenais, semanais, depende depois também do tipo de teste. E infelizmente há muitos testes falsos por aí, a pulular. E portanto são de facto razões que levam as pessoas a aborrecer-se e o atraso nas vacinas. Bom, na vacinação. A solução há de ser a vacinação e pronto, não é? Sim, Que é o claro. que também toda a gente defende e quer. Júlia, e a Susana Laranjeiro hoje traz-nos o quê? Muito bem. Escreve apenas uma coisa pela qual estás agradecido. Eu vou escrever, Paula, faz o mesmo, faz favor. Já partilhamos. Também vou escrever. Olá, esta semana trago novamente uma mensagem especial do meu livro Quando o Amor Transforma. E hoje, diretamente da natureza, trago-te esta mensagem especial. Hoje desafio-te a escrever apenas uma coisa pelo qual estás agradecido. Sermos gratos muda completamente a nossa realidade. Está provado cientificamente que a gratidão alimenta as nossas células e isso proporciona-nos felicidade. Então eu desafio-te que tu esta semana possas tomar consciência e ser grato por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu tens e por tudo aquilo que a vida te dá. Quando nós tomamos esta consciência, a nossa vida também melhora e tudo à nossa volta relativamente melhora. Então, que sejamos gratos por tudo, porque a vida é uma bênção e porque a vida também nos dá, todos os dias, novas oportunidades para fazer acontecer. Eu desejo-te uma semana muito feliz, cheia de gratidão junto dos que tu mais amas. Até já e obrigada. E eu agora não vou partilhar contigo. Eu afinal não vou partilhar contigo. Tu não reparaste, mas eu tinha uma microexpressão a mentir. Portanto, eu vou guardá-la, vou colocá-la dentro de um pote de vidro. Vou fazer isto durante uns dias, porque ela sugeriu-nos há tempos fazer isto durante muito tempo. E depois, quando estamos mais amargos, vamos abrir os papelinhos e vamos ver efetivamente que as coisas são diferentes e que as ultrapassámos, etc. Portanto, não vou mostrar. Vou usar o meu pote
e esta Eu vou ganhei-te. partilhar. Então Vou partilhar partilha. contigo e com todos. Cada um Eu estou muito sabe. grata por estar aqui hoje com pessoas fantásticas que nos trazem energia positiva, que nos trazem coisas boas e que nos levantam também a moral e nos desafiam a aprender coisas novas. Portanto, eu estou muito grata por isso. O meu momentinho de gratidão foi esse. Namasté. Portanto, eu posso fazer, nós podemos fazer. Namastê. Namastê. Agradecer a todos quantos estiveram connosco, agradecer antecipadamente a quem nos vai ver em diferido e dizer que para a semana estamos cá novamente, com outras caras, naturalmente, com outros temas interessantíssimos e sempre agradecendo, sempre estando gratos às pessoas que estão do outro lado. E a ti, Muito Paula, obrigada a que todos. estiveste radiosa, sem Obrigada, mentir. Julieta. Sem mentir. Também. Sem mentir. Também. Eu estive muito nervosa. Isto aqui não é nada fácil. Nada fácil. Sem mentir, gosto de si. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada e beijinhos a todos. Tu és capaz de não voltares atrás. Não te deixes envolver. Tudo pode acontecer. Tornar possível. Tu és capaz. Tornar possível. Conseguirás. Tornar possível. Tu és capaz. Tornar possível. Conseguirás. Tornar possível. Tornar